Bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu já estava com saudades de estar aqui com vocês. Nós que tínhamos uma frequência de registro, de gravação de vídeo muito maior, né? Mas por conta de nossa atividade, por conta dos atendimentos voluntários que temos feito, a gente acabou parando um pouquinho e por conta também, pessoal, de não sermos maçantes, de não sermos incômodos a vocês, do ponto de vista de gerar vídeos repetitivos e sem acrescentar dados novos, né, informação nova. Nós queremos, na verdade, transformar esse canal para sua vocação original. Originalmente, esse projeto nasceu como um espaço de orientação médica. Eu confesso a você, já falei isso aqui, que ele ficou engavetado por cerca de 2 anos, e com o advento da pandemia, nós observamos que a grande crise, a grande pandemia era a pandemia da informação, era a pandemia da educação, das questões relacionadas à Covid, né? Então nos motivou a retomar o projeto e começamos via coronavírus, mas nós esperamos a possibilidade de fazermos esse canal voltado para a sua vocação original, para a sua fala em termos de saúde, não é? Pessoal, eu começo esse vídeo de muita tristeza, na verdade. Eu começo esse vídeo lembrando um vídeo que postamos ainda ano passado, eu acho, no nosso canal, um dos últimos vídeos, e que a gente alertava para uma tendência, uma possibilidade que se mostrava muito séria, muito perigosa, que era uma progressão sem precedentes do coronavírus, da Covid-19, que nós, de forma audaciosa, tomamos a liberdade de chamar de Covid-21, ao identificar que a possibilidade de alterações muito viscerais, muito importantes da pandemia faria com que a doença Covid-19 se afastasse muito daquilo que se tinha então. Foi que, de uma forma jocosa, para chamar a atenção, nós mudamos o nome para Covid-21, né? Então, é com muita tristeza, pessoal, que a gente vem hoje mostrar que estávamos certos, né? Esse é um viés, essa é uma visão da condição numa instância mundo. Aqui você tem um total de casos, esses são dados de uma universidade americana, e a gente consegue ter uma ideia da grandeza numa escala mundo da propagação da Covid-19, né? E pelo tamanho das circunferências, vocês conseguem ver como a nossa região ganhou primazia, como a nossa região ganhou destaque, o que nos deixa muito chateados, né? Na verdade, esse aqui é uma informação americana da Universidade Johns Hopkins, né? A mesma informação. Perceba, quanto mais rubro, mais intensa é a densidade de casos, maior é a ocorrência, né? Então aqui a gente percebe o número de casos confirmados, e esse é um decalque do dia 10 de março, anteontem, já que ontem foi um dia que nos moveu muito, é um dia que nos chamou muita atenção. Esse aqui é o painel, o Coronavírus Brasil, um painel mantido pelo Ministério de Saúde do governo brasileiro, e nós observamos aqui uma totalidade muito incômoda de 11 milhões de casos confirmados, ou seja, passamos a marca dos 10 milhões de casos confirmados, e muito nos entristece que estamos caminhando a passos largos para contabilizarmos 300 mil mortos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá, pessoal? Eu quero chamar a atenção para esse número, essa grandeza que nos chama a atenção: 2.286 casos. Essa é a contagem, tem um pouquinho de diferença da contagem feita pelo Grupo Globo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje, mas veja, nós passamos a marca de 2.000 casos. Ainda que aqui tenha havido um ingresso de dados tardios em relação ao estado de Goiás, mas também, em contrapartida, não houve o ajuntamento dos casos do Distrito Federal. Então são números extremamente assustadores, são números que nos preocupam muito, né? Então esse aqui foi manchete do Jornal Nacional, eu resolvi decalcar aqui para que vocês observem. Eu quero fazer um paralelo entre aquilo que a gente vê na mídia e o nosso comportamento, por isso tomei a liberdade de trazer para você aqui. Talvez não seja o jornal que você mais goste, mas é um jornal com penetrância populacional muito grande,
E é esse paralelo que eu quero fazer com um organismo que tem a penetração popular, né? Então a gente vê aqui, pessoal, que 2.343, então há uma pequena diferença em relação àquele outro dado que eu mostrei em apenas 24 horas, né? E isso fez com que a média móvel fosse tracionada para 1.645, e você lembra que a média móvel, essa média móvel aqui, é um recurso estatístico que mostra a média dos últimos 15 dias para evitar o viés da observação pontual, né? Por isso que se serve essa média móvel. Aqui é um painel também, a fonte é o G1, né? A gente tem então 2.349 casos, 270.917 mortes em um só dia, 80 mil testagens, quase 80 mil testagens positivas, e aqui caminhamos a passos largos para 12 milhões de positivados desde o início da pandemia, né? Aqui de forma gráfica para a gente observar, desde lá de março, o momento zero, né? Aquele momento que a gente se felicitou lá em novembro, quando caiu as cifras muito baixas, a índice muito baixo, que muito nos animou, e observa agora essa empinada severa, o decalque, então é o dia de hoje, dia 10/3, essa severa empinada da taxa, com uma subida da média móvel em 32%. Dado extremamente assustador. Aqui um comparativo, a fonte é a mesma, o denominado consórcio G1. Eu sei que você eventualmente pode não gostar dele, mas eu estou tomando como uma referência popular de dados. E a mesma coisa aqui em relação à média móvel das mortes, né? E uma empinada, uma subida no dia 10 de março de 43%, uma média móvel então de 1.645 casos. E se a gente observar o mesmo dado americano, que é o país que detém o maior número de casos do mundo, tanto de mortes quanto de positivação, isso chama bastante atenção, 1.547. E aqui eu quero de pronto fazer um paralelo, pessoal, que é um paralelo muito sério. Estados Unidos testa em massa. Nós testamos em condições muito específicas, a maior parte das vezes porque há sintoma. Então, quando eu não testo em uma condição mais sistemática, certamente a minha amostragem é muito menor, né? Então aqui nós podemos estar falando de um número ainda muito maior. Estima-se, tem algumas projeções estatísticas que estima que para cada teste positivo no Brasil nós temos de 8 a 20 outros casos negativos. Eu nem quero fazer conta aqui para não te preocupar, não é essa a mensagem principal do vídeo de hoje. A mensagem principal, você viu que eu te provoquei com uma pergunta: você acredita em mortos? E certamente eu não estou falando do ponto de vista literal, né? Eu quero que você olhe para esses dados e eu quero perguntar para você honestamente: você acredita nisso? Será que isso é verdade? Né? Então nós vamos falar hoje, nós vamos trazer uma reflexão acerca disso. Você acredita nesses números? É, Você sabe por que, paralelamente a essa ideia de acreditar ou não nos números, você sabe por que as festas clandestinas estão bombando? Você sabe por que você tira, e aqui eu não quero ser enfático na sua pessoa em particular, que muito me honra aqui no canal, mas eu quero falar de uma forma genérica. Você sabe por que as pessoas tiram a máscara? Você sabe por que você encontra pessoas com máscara no queixo ou fazendo de tiara? Você sabe por quê? Já parou para pensar por quê? Você já parou para pensar por que não se adere às orientações, né? Existe um exército de pessoas do mundo científico, da comunicação, nos alertando acerca das medidas que já estão comprovadamente demonstradas em relação ao seu efeito positivo. Por que as pessoas não seguem? Você sabe por que você não se importa com os dados que eu apresentei aqui? E eu apresentei de um organismo popular, um organismo que chega na sua casa todo dia, se a gente gosta ou não, é outra história, nem vou entrar nisso aqui. Mas o que eu quero dizer é que você acredita, você se importa com esses dados que estão na sua frente todo dia quando você liga o televisor? Ainda que você assuma para mim, atualmente eu ignoro isso, eu desligo a TV, eu prefiro não assistir, eu nem quero saber. É ainda pior, porque você está do ponto de vista da ignorância, essa é a pior escala, né? Eu não quero nem saber que está acontecendo isso. Isso não é legal, pessoal, exceto pouquíssimos casos em que a gente sabe que existe um impacto psicológico muito forte, a gente recomenda mesmo que não haja essa exposição, né? Aqui uma reflexão também bem rápida que eu quero trazer para você em relação à vacina. Esse é o painel oficial, não do governo brasileiro, mas do portal G1. E aqui nós temos então na data de hoje, 10 de março, um total de 9.313.639 vacinados na primeira dose,
e um total de 3.166.189 vacinados da segunda dose, ou seja, com a imunização em tese completa, né? Somente aqui a gente tem uma comparação de um dia com outro, já mostro esse dado para você. Eu quero chamar a atenção desse impacto, né? Eu quero chamar a atenção do que representa quando a gente olha para 9 milhões, uau, já existe 9 milhões, que show, que bacana, que bom. Mas o que representa isso na população? Representa 4,26 e eu quero trazer para você a informação de que as cifras menores que 85% da população vacinada tem um impacto epidemiológico, ou seja, tem um impacto na mudança da doença muitíssimo pequeno. Muito pequeno. Muito bem. Vamos fazer aqui, pessoal, uma reflexão. Primeiro, eu quero chamar a atenção daquilo que eu tenho chamado de o perigo dos exércitos dos destemidos, né? Agora o sujeito que não tem mais medo, que tira a máscara, que relaxa no álcool em gel, que abraça, que beija, que se aproxima de uma forma destemida. Ou talvez a gente pudesse chamar também de exército dos protegidos, porque eles se sentem protegidos. De quem que eu estou falando, pessoal? Dessas pessoas, dos 9 milhões que já foram vacinados, né? Há um imaginário mágico que não é verdadeiro. A imunização, pessoal, só acontece com a completude da segunda dose e após um tempo para o seu sistema imunológico responder. Eu preciso te alertar sobre isso. O fato de você ter levado lá a picadinha, que bom, está resolvido, foi uma bênção, conseguiu vacinar, mas não há garantia nenhuma de que você esteja imunizado. Isso é muito sério. E também eu devo dizer para você que mesmo vacinado e imunizado, que sai imunizado, esse é o nosso desejo, essa é a nossa torcida, certamente. Isso vai ficar muito claro no vídeo de hoje, mas ainda assim, pessoal, você pode albergar o vírus, você pode portar o vírus e passar para alguém. Então, quando você se apresenta com desses comportamentos, que eu tenho chamado de destemido ou desprotegido, você não tem pensamento solidário, você não está pensando na grande massa do outro que por alguma razão não conseguiu ainda ser vacinado. E espero, aliás, que você tenha sido vacinado de uma forma correta, né? Ou porque é profissional de risco, está à linha de frente, a gente vai discutir o que é isso, o que é estar na linha de frente hoje, ou por sua idade você foi vacinado. Tomara que você não seja um atravessador, que não tem nem palavras para descrever isso, né? Vamos para frente. Pessoal, eu quero trazer uma continha muito rápida para você sentir um peso de quando isso é anunciado para nós na TV, quando a mídia mostra 4%, o que quer dizer esse 4%? Eu quero trazer dados oficiais aqui do IBGE para você. Aqui a minha câmera ficou escondendo, mas a fonte está citada, a fonte é o IBGE. Nós temos mais de 12 milhões de pessoas na nossa população. Então, o que eu fiz? Um primeiro dado muito simples, peguei 9 milhões, que é o número de vacinados no dia 10, diminuí do cumulativo de vacinados no dia 9, fiz a diferença e cheguei à conclusão que no dia 10 de março de 2021 foram vacinadas 271.748 pessoas. Peguei esse número e dividi esse número dividi a população brasileira por esse número, ou seja, eu quero saber quantos dias, se eu vacino isso por dia, em quantos dias eu terei vacinado a completude da população brasileira, a totalidade da população brasileira, que, como nós vimos aqui embaixo, passa de 212 milhões de pessoas, né? E eu cheguei à conclusão, pessoal, dado fácil, você pode fazer essa conferência aí na sua casa, 768 dias. Ora, você aprendeu desde sempre que o ano tem 365 dias. Então, quando eu pego 365 dias e divido esses 768 por ele, eu tenho que nós levaremos a ser mantida a essa velocidade, a não ter nenhum óbice com relação a importação de insumos ou da própria vacina. Não, foi tudo perfeito e mantendo o ritmo, que é muito difícil, vou ser sincero para você, nós levaremos 2,1 anos, ou seja, 2021 inteiro, 2022 inteiro, para você conseguir atingir o maciço da população. Lembrando que os efeitos epidemiológicos da vacina, pessoal, a proteção da vacina somente acontece quando eu tenho 85% da população vacinada. Que situação terrível! Então eu quero desenhar aqui para você um cenário em que a vacina não é uma esperança para hoje, não é uma esperança para agora. Vamos ser honestos, vamos ser claros, não é pelo circuito que a gente tem, ainda que haja todo um esforço, toda uma mobilização e a gente começa a perceber esse esforço, essa mobilização, mas não é para amanhã, não espere isso, não é para amanhã. Há muito entrave, a questão
questões comerciais, a questões diplomáticas, há muito aspecto em jogo, muito fator em jogo, de forma que não será amanhã que nós teremos uma vacinação em massa. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então esse é o cenário que a gente tem hoje. Eu quero abrir os seus olhos. Esse é o papel desse canal. Eu quero abrir os seus olhos sobre isso. Eu quero que quando você olhe para esses números, você consiga fazer deles uma análise crítica, uma avaliação de o que implica para a minha vida. O que eu tenho a ver com isso? Né? Já parou para pensar nisso? E eu quero trazer, pessoal, mais 2 dados. Né? O fato de a grande dúvida, ninguém tem esse dado, na verdade. Às vezes as pessoas me perguntam, né? E eu não sou nenhum especialista na área, apesar de ser médico, não sou especialista na área, mas gosto de estudar. E as pessoas me perguntam, Giovanni, você recomenda a vacina? Falando de qualquer delas, você acha que há risco? Você acha que é eficaz? Essa resposta vale 1 milhão, honestamente, pessoal. Ninguém sabe se é seguro, se é eficaz, mas é o que nós temos para hoje, honestamente. É pior do que adoecer e fazer formas graves, porque parece que a vacina traz uma proteção mais extraordinariamente voltada para as formas graves. Isso é muito desejável que seja assim. Mas não se sabe se a imunidade é permanente. Não se sabe se a imunidade é válida para todas as variantes do vírus. Nós vamos falar de pelo menos 4 aqui. Não se sabe se é eficaz ou não. Há um dado prévio de um trabalho a ser publicado ainda pelo Instituto Butantan que mostra que a Coronavac, aqui eu quero citá-la por força desse estudo, a Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus. Isso a ser confirmado, pessoal, é uma mensagem, é uma esperança enorme, né? Tomara que sim. Tá? Então, diante desse cenário todo, pessoal, eu volto a 2 questões muito importantes. Quão confiáveis são os dados? Será que não são dados chutados? Será que não há dado atribuído por interesses N que nos apareçam, inclusive os políticos? E a outra pergunta, independentemente da sua resposta para a primeira, é por que o caos se instalou? Será que dá para fazer alguma coisa? Será que é fatídico? Por que o caos se você pode fazer uma avaliação por você mesmo. Eu gosto de pensar nisso. Dê uma olhada nas suas redes sociais. A pandemia nos trancou em casa, nós nos voltamos mais para a rede social. É um belo momento de aproveitar isso. Avalie quanto aumentaram as notas de luto da sua própria rede de contato. Nem precisa sair dela. Negar a realidade, pessoal, não alivia a realidade. Infelizmente. Né? Continuar no negacionismo, na subvalorização, e eu não sou nenhum embaixador aqui com a lente de aumento para fazer rodar um terror, gerar um terror no seu coração, não. Eu estou querendo, pelo contrário, eu estou querendo ser um labutante, um militante da pronta melhoria desse cenário que, a considerar o que se desenha, pessoal, é muito mais caótico. Hoje, houve um embate ali envolvendo o ministro da Saúde e o mote da questão é: está ou não está sob causa o sistema de saúde? Eu diria para você, mesmo não há objetivo de concordar com o ministro, mas eu diria para você, o que a gente está vendo é uma certa dificuldade. Isso está longe de ser caos, mas o caos vem aí se nós não mudarmos, e depende de mim e de você. Eu estou aqui fazendo minha parte, pode ter certeza. Então vamos tentar responder a primeira pergunta, pessoal. Então, para quem pensa assim que os dados são chutados, que são inventados, né? Eu quero dizer para você que existe um processo extremamente sério de registro de dados, extremamente controlado, extremamente vigiado, vamos dizer assim, que é o sistema de notificação. Quero dizer também que a notificação é uma doença a Covid, perdão, é uma doença de notificação obrigatória. Aliás, a notificação já se faz na suspeita, antes mesmo de um exame positivo. Então, esses dados que chegam à Secretaria Municipal e a partir daí migram para a Secretaria Estadual e são enfeixados do Ministério da Saúde, pessoal, são dados advindos e originários de fichas como essa que você está vendo aí. E, portanto, secundário a atendimentos médicos. Não são dados chutados de jeito nenhum. Eu quero garantir para você a seriedade disso, não tenho nenhum interesse em te gerar essa convicção, apenas estou falando de realidade. Há um trabalho muito sério e histórico no Brasil a respeito de notificação. E é assim que esses dados chegam, para o poder público, para serem publicitados. E aí você que é pronto no raciocínio já imaginou quanto, nem quero citar aqui,
quanto viés, quanta interface pode comprometer essa coleta e trânsito de dados e tabulação. Mas todo viés fará isso para menos e não para mais. Eu não posso multiplicar essa ficha aqui aleatoriamente, pessoal. Isso é muito sério. Com relação aos óbitos, a notificação tem ainda, depois essa notificação é feita assim na suspeita ou na confirmação, né? E na confirmação, ou na não confirmação, que também é um outro dado importante. E os óbitos têm várias janelas, tem várias aberturas pelas quais eles são notificados, mas quero garantir para você da mesma forma a seriedade, a gravidade. Eu não posso anotar a esmo, como médico. Nenhum médico do território brasileiro pode anotar a esmo como médico, por que interesse for, sob pena de ter sanções muito graves. Não pode apor um diagnóstico de Covid quando não for Covid. E aqui, pessoal, quero pedir licença para vocês para explicar algumas coisas que julgo importantes. Há um decreto do governo estadual aqui do estado de São Paulo, obrigando que toda morte em pandemia seja tratada como se positivo de Covid fosse. Isso está longe de ser notificado como caso de Covid. Aqui, pessoal, o interesse desse decreto foi um interesse protetivo para a equipe que manipula o corpo, desde sua remoção do hospital, a transporte, passagem por funerário e tudo mais. Então, é muito sério isso, né? Não há nenhum automatismo. A partir de hoje, o que morrer é Covid. Nunca o decreto fez menção nisso. Eu já mostrei a cópia do decreto aqui no canal. Volta lá alguns vídeos anteriores e você vai ver isso. Outra coisa. Entrou com infarto. Olha que absurdo. Entrou com infarto. Era um derrame cerebral e virou Covid. Que incrível, né? Duas situações aqui a gente precisa considerar, pessoal, ambas verdadeiras. Primeiro, eu não posso afastar de você a possibilidade da contaminação intra-hospitalar, infelizmente. Mas alguém só colocará Covid diante da certeza. Eu quero garantir isso para você. Eu estou inserido no sistema de saúde, eu posso garantir isso para você. E a outra coisa, que também foi motivo de vídeos anteriores, formas clínicas variadas de Covid. Inclui formas vasculares, como infarto e derrame cerebral, causado pelo vírus. Então, entrou como infarto por Covid. Entrou como acidente cerebral, acidente vascular cerebral, AVC, por Covid. Então, é muito importante, antes da gente soltar fake news, antes da gente criar informações que não batam com a realidade, é muito importante considerar isso. A segunda pergunta, portanto, pessoal, por que o caos se instalou? Por que o caos se instalou? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma análise complexa e certamente o que eu vou dizer aqui não está acabado, não é pleno. Eu diria para você que há pelo menos 4 campos que a gente tem que olhar para compreender aquilo no que se tornou a pandemia nos dias atuais. Primeiro, a crise do isolamento social, né? As pessoas se cansaram, as pessoas não aguentam mais, as pessoas se enfadaram. E esse enfado, aliado a fake news e aliado à falta de informação enfática, fez com que a gente relaxasse, né, em relação ao isolamento social. E eu quero destacar aqui alguns fatos em relação ao isolamento. A questão das eleições municipais, pessoal, já falei aqui abertamente, vou repetir, fui contra, totalmente contra, ainda bem que não sou nada na ordem do dia, né? E a minha posição contrária não vogou em nada. Pelo menos eu não tenho esse ônus da responsabilidade. Mas digo a você aqui qual é a minha opinião. E cheguei a estimular aqui no canal, se você tivesse qualquer tipo de adoecimento ou fator de risco, eu estimulei que você não comparecesse nas eleições. Lembram desse vídeo? E nós dissemos que a justificativa da ausência eleitoral é muito mais barata do que um tratamento de saúde, pessoal. Fira quem ferir, isso é verdade. Eu penso que esse teria sido uma belíssima oportunidade para o nosso STF exercer seu papel, penso que seja o seu papel, não sou da área, e impedir oficialmente as eleições, ou até mesmo sugerir a aplicação de um aplicativo. Não teria sido uma belíssima oportunidade para nós testarmos, fazer um test drive do aplicativo? No entanto, permitimos as eleições, vocês se lembram muito bem disso, o impacto está aí, não tem como negar. Permitimos as eleições, permitimos ajuntamentos, permitimos panfletagem. Eu me revolto quando eu lembro disso, queridos. Porque hoje a gente não quer tocar em nada, a gente não quer tudo em álcool em gel, e a gente recebeu. Eu não, porque eu não peguei. Ainda tentava doutrinar cada um que me via
entregar santinho, coitado, né? O pessoal da rua não tem nada a ver com a história, mas ouviram, porque pelo menos eu estou tentando doutrinar um. Eu sei que é o ganha-pão da pessoa, eu sei que ela precisa disso, tenho noção clara disso, mas não vale a pena o risco, porque eu posso contaminar o panfleto, passar para alguém pegar panfleto contaminado, porque ele passa de mãos em mãos. A questão do recesso de final de ano associado às festas de final de ano, às comemorações, feriado de carnaval, terrível, terrível isso. Né? Eu, se o governo fosse, teria inclusive suspendido não só a festa, mas o feriado, porque o pessoal nas suas atividades, ainda que online, ainda que à distância, não teriam possibilidade de ir à praia, de fazer ajuntamentos. Basta voltar, nem vou gastar muito aqui meu verbo com isso, pessoal, basta voltar nas mídias, aí, nos registros de mídia e observar o que você tem de imagens em relação a ajuntamentos em praias. Insano, sem noção, desculpem. Né? E aí a gente precisa lembrar das festas clandestinas, dos ajuntamentos insanos, como eu tenho chamado aqueles ajuntamentos descabidos, adiáveis, né? Sem nenhuma razão de ser. Transporte público, claro, tem que pensar nisso também, falei disso no último vídeo. O transporte público não acho que seja o mais importante, mas é uma condição de ajuntamento muito importante. Comércio em geral, eu sei que o lockdown quebra qualquer economia, pessoal, a gente tem uma noção clara disso, mas eu acho que o comércio teria que se reinventar. Eu vou dar aqui exemplo de uma loja de sapato. Tem uma loja de sapato, está lá precisando vender, precisa faturar, beleza, tem seus vendedores, tem seu negócio, tem sua máquina que precisa ser gerida. Legal, inventa, faz venda por WhatsApp, faz venda pela internet, faz agendamento de venda presencial pelo WhatsApp. Olha que coisa inteligente, por que não se pensa nisso? Você bateu lá na porta, faz, igual a gente está aprendendo a fazer na vacina, né? Tenta, mesmo que você seja da idade, tenta ir vacinar sem agendar, ver se você consegue. Pelo menos em município organizado não consegue, você volta para casa. Porque você tem que ter um agendamento. E não pode chegar muito antes, e não pode chegar depois. A venda do sapato, pessoal, que eu estou tomando como exemplo aqui, deveria ser igual. Deveria ser igual. Eu deveria ter uma possibilidade em que eu agendo lá, eu quero comprar um sapato, 14h30 sou eu, chego lá reinando na loja, a loja é minha, ou a loja é de só 3 ou 4, depende do distanciamento, das dimensões da loja, e eu vou garantir o comércio. Claro, vai ter baixa, né, gente? Eu falo sempre, e estou repetindo isso a pandemia inteira, não há ganhadores na pandemia. Então você não vai vender o quanto vendia, mas pelo menos não morre de fome. Porque o lockdown quebra, mas o ajuntamento comercial do comércio também adoece e mata. Olha que contraditório, olha que situação complexa. De forma que, pessoal, e outros aspectos em relação ao comércio, né? Ajuntamentos, assim, você fecha o comércio, faz fila na porta. Né? Lá dentro até é organizado, mas faz fila na porta. Hoje vi vários quando saem de casa. E sair por uma necessidade médica, diga-se de passagem. Comércio que nem é essencial, nem era para estar aberto, essa que é a verdade. Outro aspecto, então não dá, quando eu penso em isolamento social, não dá para pensar que isolamento social é causa única. Quando eu penso em isolamento social, não dá para pensar que as festas clandestinas são causa única, né, pessoal? É um painel. Agora, deixa eu só trazer eu ia me esquecendo, uma referência que eu acho interessante para a gente pensar em relação às festas. Em relação às festas, pessoal, eu tenho uma proposta assim aos governos que eu acho que seria uma proposta muito interessante. Hoje em dia, a orientação da maior parte das guardas civis metropolitanas das nossas cidades ou da polícia militar é fazer o que eles chamam de dispersão, né? Vai lá e dispersa as pessoas, né? Cada um debanda para o seu lado. Não. Eu não faria dispersão. Eu chegaria ali, estão em festa, tem 4.000 pessoas, não importa, tem 30 mil, quantas tem, né? Os pancadões da vida, pega o máximo que puder. Ficha essas pessoas. Primeiro eu vou precisar de um interesse sanitário nessa ficha. Será que essas pessoas vão transmitir? Elas adoeceram, o familiar dela adoeceu? Isso vai mostrar para mim o papel dos ajuntamentos, que a gente sabe que existe, mas não tem isso quantificado, o papel dos ajuntamentos na disseminação da pandemia. Esse é o primeiro aspecto. Ninguém tem esse número, né? Chega lá, dispersa, manda todo mundo embora e tchau, acabou a festa. Não penso que deveria ter sido assim. E ao caracterizar essa pessoa, bota uma pesada multa, algo como 5 mil, 10 mil reais no frequentador da festa. E negativa o CPF dele logo em seguida.
Penso até que essa multa deveria, depois da pandemia, ser perdoada, porque a pessoa não vai conseguir pagar, né? Pensa num jovenzinho que está numa festa, não vai conseguir pagar uma multa dessa. Mas duvido se iria na segunda. Você concorda comigo? E outra coisa, pega o dono do imóvel, pega o organizador da festa e pesa feio, R$200 mil de multa. Não é? E negativa também o CPF. Vai acabar a festa, gente. Enquanto a multa for muito irrisória, muito pagável, entre aspas, vai continuar a haver ajuntamento. Você vai continuar a ver as festas clandestinas, como se tem sido chamado. Então, além do isolamento social, nós temos aí uma verdadeira crise de credibilidade, que talvez seja o grande guarda-chuva desse cenário, né? A desconfiança dos números. Eu olho e pergunto, será? Será? Outro dia, pessoal, eu computei 28 amigos médicos mortos. Esses eu sabia o nome, me lembrava da última vez que encontrei em congresso, sabia o que fazer na vida, com quem era casado, onde estudaram, percebe? O número ganha nome, aí perde, outra conotação. Por isso que eu te convidei, vai nas suas redes sociais, dá uma olhadinha, talvez você mude de ideia. Então nós desconfiamos e desacreditamos dos números. E mais ainda, o número ele não tem um significado semântico para nós. O que significa 300 mil pessoas mortas? Então eu vou fazer um convite para você. Calcula no site do IBGE, é muito fácil. Pega lá a população da sua cidade e divide a população da sua cidade por 300 mil. Quem sabe seja a sua cidade inteira. Opa! Pensa, pega o carro, sai andando na sua cidade quando você precisar sair, claro. E imagina assim, e se todos estivessem mortos? Ficou impactado? Percebe que não dá para olhar para os números e não sentir deles o significado? E não apenas não dando semântica, significado a esse número, pessoal, nós vulgarizamos, 300 mil, é natural. Aliás, eu recebo comparações esdrúxulas, né? Tal patologia matou mais. Ou então um vídeo, um arquivo equivocado que está rodando aí pelos WhatsApps da vida, pelas redes sociais da vida, comparando população com o número de mortos. A grande razão de que esse WhatsApp é totalmente equivocado é perceber que em números absolutos nós passamos os Estados Unidos ontem, que tem muito maior população. Então a gente tem que olhar com números com sensibilidade, pessoal. Atrás de cada uma dessas 300 mil pessoas havia uma história, uma família. Certa vez eu ouvi uma frase que eu gostei. Cada um desses 300 mil eram queridos de alguém. Uau! Não é? E ainda nessa crise de credibilidade, a gente tem que considerar quais são os interesses em vogas: políticos, partidários, econômico-financeiros, conspiração mundial. Né? Há uma verdadeira guerra interna, é insano pensar isso, pessoal. Né? Poderes municipais contra estaduais, contra federais. Esse é o momento, não importa a minha orientação política, se eu sou vermelho ou se eu sou azul, né? Vamos dar cor para os direitos da direita aí também. Não interessa, eu preciso de unir. Nós temos um inimigo em comum. Até quando vamos ficar sectarizados, apontando o dedo, a culpa é desse, a culpa é daquele? Né? Aspectos nacionais específicos, as dimensões continentais, isso é muito sério. Manaus dista do Rio Grande do Sul uma enormidade. E nós temos trânsito livre. Não é? E por que eu falo da dimensão continental? Porque se fosse vários países, teria problema de fronteira, de língua. Né? Eu saio daqui do meu estado, eu moro atualmente em São Paulo, sou goiano, para quem não me conhece, e vou para o Rio Grande do Sul com muita facilidade, não vou ser barrado, garanto para vocês que não vou. Vou para o meu Goiás, que está sofrido nesse momento, ninguém vai me perguntar, oi, onde você vai? Não é? Vou para o Rio de Janeiro, para onde eu quiser, vou para Manaus, não, ninguém me segura, porque eu posso, é constitucional meu ir e vir. Né? Lembremos que essa é uma situação de exceção, pessoal. Nosso povo é afetivo, abraça, beija, toca-se, né? A diferença é brutal de acesso a serviços de saúde. Pessoal, eu estava lendo sobre acesso de saúde em Manaus, conhecia pouco da realidade local, além daquilo que a gente estuda de forma mais genérica, que é assustador. Às vezes a gente quer olhar Manaus com a ótica da assistência de saúde de São Paulo. Está errado. Esses aspectos nacionais são favoráveis para a pandemia. A inviabilidade da testagem em massa, pessoal, isso é um problema multiplicamente
repetido, né? De forma múltipla repetida já, é disco furado falar nisso, mas quando eu testo menos, eu diagnostico menos, eu permito que o indivíduo não testado esteja sociabilizando-se, né? Isso aqui para não falar que dentro desses aspectos nacionais específicos cabe o papel das fake news. Eu lembrei disso ao pensar em screening de entrada, né? Quando a gente fica ainda testando a temperatura no punho, até quando, pessoal? Até quando? Já está demonstrado. Nós estamos começando agora uma grande pesquisa, graças a Deus, porque eu vou responder os meus críticos com um modelo científico. É modelo científico que se quer, é modelo científico que terão. Nós conseguimos um organismo universitário que encampasse a nossa pesquisa, e se Deus quiser vai sair. Nós vamos fazer um grande volume de amostragem para provar que existe um degrau entre a temperatura da fronte e a temperatura do punho. E nem precisaria, né, pessoal, a bem da verdade. Qualquer mamãe sabe que quando a criança fica febril, as mãozinhas são as primeiras que ficam geladas. Papel das fake news, aspecto nacional específico. E aí, para terminar, quarto fator, pessoal, por isso a análise é complexa, a biologia do vírus, né? A grande capacidade infectiva. O vírus consegue se transmitir com muita facilidade. Se não fosse com grande facilidade, as nossas medidas instituídas seriam quase 100% efetivas, e não são. A adaptação a novas condições climáticas. Eu lembro que alguns especialistas lá no início diziam assim, no Brasil o vírus será um fiasco, porque olha as nossas condições climáticas, como diz os jovens, só que não. A gênese de variantes, né? Hoje a gente fala da variante inglesa, da sul-americana, da variante P1 ou de Manaus, da variante P2 ou do Rio de Janeiro, e se prepare, o céu é o limite para os P's aparecerem aí, pessoal. Infelizmente a gente vai ter ainda mais, situações como essa, infelizmente. Essa não é uma situação que a gente deseja, mas é uma situação que vai acontecer pelo que nós temos percebido em relação a esse cenário. Então a grande questão é essa, o âmago da questão, o cerne aqui, jogando em miúdos para você, é isso. Nós não acreditamos que esse cenário represente isso para mim e para você, não é comigo isso. Como se nós vivêssemos em outro mundo, um universo paralelo, né? E ao não acreditar, eu não tenho nenhuma preocupação, ou me preocupo pouco, mas como se diz para o inglês ver, né? Proforme, como se diz. Se você não acredita, mesmo tendo perdido familiares e amigos, pelo menos acredite. O que eu vou falar aqui é muito duro, e vou já pedir perdão para você pela dureza. Pelo menos acredite que você pode não assistir a vídeos como esse em breve. E esse é um risco que inclui todos nós. É sério isso, pessoal. Eu queria que você parasse um instante para pensar nisso. Você não acredita nos mortos, pelo menos acredite que você pode morrer. É por isso que é o título do nosso vídeo, né? Ou será que você se sente tão poderoso, tão forte, né? Há um exemplo aí do musculoso, que na queda de braço você fala, ganho fácil, sou mais forte que o coronavírus. Não pague para ver, é minha sugestão. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Eu peço desculpas pelo vídeo que acabou por se alongar. Está em nossas mãos evitar que essa pandemia se torne uma catástrofe. Aí alguém pode dizer, mas não é uma catástrofe ainda? Não, é só um prenúncio. Por isso que eu respondo lá a pergunta que foi feita ao senhor ministro da Saúde, não é o caos ainda não, é só o prenúncio dele. Pode e vai ficar pior, desde que eu e você não façamos nada, pessoal. Há muito que possa fazer, que se pode fazer. Né? Há muito que a gente pode lançar a mão para mudar isso. Penso, por exemplo, que em relação a vacinas, tem ideias totalmente diferentes. Diante desse cenário de dificuldade, de dependência internacional, sabe o que eu faria? Não dá mais para fazer isso agora nesse novo cenário. Mas lá em janeiro, quando Manaus era o pior, eu teria feito em Manaus. Depois de Manaus, São Paulo. Faria São Paulo por zona sul, leste, norte, oeste, pela ordem dos números. Depois talvez Rio de Janeiro. Eu atacaria assim, eu faria um grande clamor para profissionais de saúde que quisessem se voluntariar. Eu faria grandes mutirões. O sistema público brasileiro, pessoal, é limitado, ele não vai conseguir vacinar 500 mil por dia. Não adianta, ele já está no seu limite. Não adianta eu pensar que eu vou aumentar isso para atingir isso. 500 mil para que eu conseguisse terminar de vacinar 85% até o final do ano. Essa é a conta. Percebeu o tamanho da encrenca? E faria mais.
Além dessas características, eu faria uma liberação absoluta. Organismos querem comprar vacinas, grandes multinacionais querem comprar vacinas, ricos, né, pessoas que têm fortunas, pessoas querem comprar vacina. Gente, está liberado, porteira aberta. Só me conta, a mim governo, quem que vocês vacinaram, qual foi a vacina, eu quero ter controle disso, mas está liberado. Multinacional, você quer vacinar seus funcionários, familiares, comunidade em torno? Palmas. Hoje isso não pode. Querem importar clínicas de vacina privada, quer aproveitar e fazer grana, é o seu mote, importa, eu facilitaria. Licença na Anvisa, nós respeitamos muito o trabalho da Anvisa, a Anvisa tem um trabalho excelente, mas eu consideraria que qualquer organismo internacional certificou, eu adoto, depois eu faço a minha certificação fora da emergência. Percebe, gente? São medidas que podem mudar esse cenário. Não adianta a gente olhar só para o governo falhou. Se falhou ou não, não sou eu que vou julgar. Mas eu garanto para você, ainda que os governos, que eu quero pôr aqui em plural, porque eles estão dicotomizados, tricotomizados, ainda que os governos fossem unidos, sozinhos, nada faria. Então, pessoal, mensagem final do nosso canal. Dá tempo! Dá tempo! Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a nossa parte. Então, pessoal, essa foi mais uma de nossas apresentações. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que faça sentido para você. Eu espero que você continue nos prestigiando. Os mecanismos aqui dessa rede social dizem que a nossa média de alcance é muito módica, de apenas 2.000 pessoas. Mas quem sabe você possa, sensibilizado com esse clamor que eu estou fazendo aqui, eu não estou preocupado em minha promoção pessoal, longe disso, pessoal, eu nunca tive esse objetivo, tanto assim que paro, olha, quem está focado nisso como negócio, não ficaria tanto tempo sem pôr vídeo, eu não estou interessado nisso, eu quero fazer diferença para você, eu quero promover saúde, que é o grande objetivo pessoal nosso, pensa nisso, se você achar prudente, se você achar razoável, se você achar interessante, se você achar justo, divulgue para os seus amigos. Quem sabe a gente consiga impactar o maior número de pessoas e quem sabe a gente consiga evitar que a pandemia se torne em caos. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.